Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 13 de abril de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será um movimento missionário. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é, na verdade, o nosso texto principal da semana, que é Apocalipse capítulo 14, verso 6, que diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Nessa semana tivemos a oportunidade de poder entender alguns aspectos relacionados ao evangelho eterno, ao seu alcance. Ontem, de maneira especial, percebemos que cada tribo, língua, povo e nação precisa receber essa mesma mensagem. A grande questão é, sabendo que Deus espera isso de nós, que tipo de comprometimento nós precisamos ter com Ele? Que tipo de trabalho, que tipo de postura o Senhor Deus espera de nós nesse tempo e nessa geração? Se soubermos responder a esse questionamento, então teremos compreendido o que significa pregar um evangelho que é eterno para cada pessoa do planeta. Bem, como movimento adventista, nós compreendemos, os nossos pioneiros compreenderam a importância de pregar o evangelho eterno para todas as pessoas. Quando a igreja havia se estabelecido na América do Norte, uma preocupação surgiu entre os nossos pioneiros. A velha Europa, do outro lado do Atlântico, precisa também saber do evangelho de Cristo Jesus. Temos que enviar alguém para lá. Alguns nomes começaram a ser ventilados. Entretanto, entre todos aqueles que teriam potencial para poder ir, Ellen White, na altura, mencionou que nós deveríamos mandar o melhor que temos. E veja, o nosso guia de estudos hoje traz o perfil do homem que foi escolhido. Ela diz assim: o homem mais capaz das nossas fileiras, falava pelo menos 7 línguas, podia repetir o Novo Testamento de memória e conhecia a maior parte do Antigo Testamento também de cor. Ele era um brilhante estudioso, escritor prolífico, pregador poderoso e teólogo competente. Bom, ele era o melhor que a igreja tinha naquele momento. Estamos falando de John Andrews. Mas por que mandar o melhor que eles tinham, se o evangelho também tinha que ser pregado na América do Norte? Na perspectiva do que Ellen White estava falando, a América do Norte já tinha outras pessoas capazes para poder pregar o evangelho. Mas na Europa, que estava ainda bem no princípio do processo de pregação do evangelho, precisava de alguém que fosse muito mais preparado para isso. Entretanto, não se esperava que John Andrews aceitasse o desafio de poder ir para a Europa por algumas razões. Entre elas, a razão de que ele havia acabado de perder a sua esposa. Ele tinha, inclusive, entre outras coisas, 2 filhos. E agora, mais do que nunca, se esperava que ele quisesse ficar próximo dos parentes e amigos para poder oferecer o melhor que ele pudesse aos seus filhos. Entretanto, apesar desse quadro desafiador, John Andrews mencionou que se sentia feliz por ter sido escolhido pela igreja para poder levar o evangelho até um outro continente. Ele e os filhos embarcaram para a Europa e John Andrews pregou até o seu último dia de vida, enquanto o evangelho de Cristo ganhava novos contornos em vários lugares da Europa, graças ao trabalho que ele estava desenvolvendo. Quando nós paramos para poder pensar que na nossa história nós temos encontrado indivíduos que foram chamados para poder desenvolver um trabalho como missionários. Tem um parágrafo que Mark Finley traz aqui na lição que ele diz assim: em nossa história os missionários mais brilhantes e capazes foram aos confins da terra para pregar a mensagem dos últimos dias. E aí ele menciona professores, médicos, pastores, agricultores, mecânicos, carpinteiros, comerciantes. Alguns eram funcionários da igreja, outros eram leigos que acreditavam que Jesus voltaria em breve. O que todos eles tinham em comum
estavam dispostos a ir até as últimas consequências para compartilhar o Evangelho de Cristo Jesus com aqueles que estavam à sua volta. É interessante, é fascinante nós pensarmos que hoje, dos 235 países do mundo reconhecidos pela organização ou pela ONU, 210 desses 235 países já receberam pelo menos alguém que chegou lá com a mensagem do Evangelho. Em 210 países do mundo, dos 235 reconhecidos pela ONU, nós já temos a presença adventista, nós já temos a Igreja de Deus plantada, em grande medida, porque homens e mulheres se desprenderam das suas amarras e resolveram ser relevantes para Cristo, bem como também para o Evangelho do Senhor. Eu quero orar pedindo a Deus para que nos dê esse espírito, para que nos ajude a sermos também relevantes nesse tempo e nessa geração. Você não gostaria de fazer o mesmo? Bem, antes de podermos orar por isso, eu quero ainda colocar alguns pedidos diante do Senhor. E eu o desafio a unir-se a mim nesse momento, enquanto fazemos isso. Vamos para a nossa comunidade de oração? A Carlene Carneiro, ela diz assim: peço aos irmãos que continuem orando por Val. Está na UTI para cuidados pós-cirurgia. Ela fez uma cirurgia ontem no pulmão. Nós vamos estar orando aqui sim por esse pedido. A Exilda Ferreira, ela diz assim: peço oração por uma amiga de infância, a Ana Elizabeth. Ela não é cristã e está na fila do transplante renal há 4 anos. Também peço por sua conversão. Vamos orar aqui então pela cura física e espiritual da Ana Elizabeth. A Esther Oliveira, ela diz assim: peço aos irmãos que continuem orando pelo meu esposo, que ainda não aceitou a Jesus. Também pelos meus filhos, genros e netos. Vamos orar aqui por isso. Sim, Senhor. Temos aqui ainda a Almeirinda Vilela. Ela diz: peço oração pelos meus filhos, Kaiser, Karen e Alessandra, que estão longe do caminho do Senhor. Nós vamos orar por essas pessoas. Ore comigo. Senhor Deus, amado Pai, obrigado por Tua palavra e porque nela descobrimos que o Senhor nos ama, que o Senhor tem planos para a nossa vida e que o Senhor quer que nos unamos ao Senhor na pregação do Evangelho. Ajuda-nos, Pai, a termos esse senso de responsabilidade. Mas colocamos também diante do Senhor cada um dos pedidos que aqui fizemos e pedimos que o Senhor possa interferir de acordo com a Tua vontade, para que todos aqueles que precisam ouvir o Teu Evangelho, que ouçam antes que seja tarde demais. Nós pedimos que o Senhor possa responder esses pedidos de acordo com a Tua vontade, Pai. Pedimos que verdadeiros milagres possam acontecer na vida dessas pessoas, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?